Boa noite, galera. Eu sou a Adélia Alcântara. Estamos aqui mais uma vez com a roda de conversa com o nosso candidato a vereador de Sinalpito e dessa vez vamos falar sobre o transporte público. Hoje começar esse episódio com essa temática tão sensível para a cidade, inclusive, Josimar, é uma oportunidade para a gente refletir de fato o que é a estrutura do transporte público da nossa cidade, né? Nós temos uma triste realidade onde a prefeitura aí organiza determinadas regras, na verdade monta grandes cartéis e chama isso de progresso no transporte público. E no final das contas a qualidade do usuário não melhora, não há nenhum tipo de investimento direto sobre a renovação da frota, né, o que a gente percebe pela cidade. É uma frota recalchutada, ônibus antigos pintados como os novos, como já devidamente comprovados. Então a realidade é que Salvador não tem, há muito tempo Salvador não passa por uma verdadeira transformação no que diz respeito à mobilidade urbana na cidade. E agora a gente chega com ações do governo do estado assim, que são fundamentais para a cidade, ações de mobilidade urbana. Então o metrô é a prova disso. O VLT, que já está sendo discutido, é a prova disso, né? Enfim, toda a estrutura aí viária também é a prova concreta de que há um pensamento destoado, né, entre o governo do estado e a prefeitura. Enquanto o governo do estado busca para promover reformas estruturantes fundamentais na mobilidade urbana, a prefeitura opera, na verdade, para garantir o conluio, né, dos seus empresários apadrinhados, enfim. Então é uma triste realidade que a gente vê. Isso não é de agora, né? Já é de muito tempo. O CETEPS é uma grande caixa preta que ninguém sabe o que é direito, quando sai, quando entra, o que é, com essas estatísticas do Sistema Municipal de Transporte de Salvador, no que diz respeito a toda essa discussão de mobilidade urbana. Então Salvador, Jucimar, a cidade acumulou muito pouco sobre o que diz respeito à mobilidade urbana. Né? Acumulou muito pouco, principalmente quando a gente para refletir, percebe que o Legislativo Municipal, o Executivo Municipal são as partes fundamentais desse processo e é o que não está acontecendo na cidade. Então, é um assunto para a gente refletir, para a gente ter muita ideia aí, muita discussão, muito acúmulo também da parte dos movimentos sociais, até da própria AGE mesmo, que faz o debate do Salvador Card, da facultatividade do Salvador Card e do passe livre, né, da tarifa zero. Então, esses são elementos chaves do debate de mobilidade urbana e que atinge o principal segmento da sociedade, da população soteropolitana, né, que é a juventude. Quando você pensa em mobilidade urbana, você não é algo separado do que diz respeito ao acesso ao esporte, à cultura e ao lazer da parte dos jovens. Então, é um momento que a gente vai começar aqui a acumular, vai começar a formular para essa temática tão sensível para a cidade. Com certeza, o transporte público, a mobilidade urbana é um dos maiores debates de Salvador. É um dos maiores debates e é uma coisa das mais que interessam a população soteropolitana. Então eu queria saber a sua visão de forma objetiva, clara e objetiva, do que é a mobilidade urbana em Salvador. Bom, primeiramente, fora Temer, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje, nessa transmissão ao vivo, que pela primeira vez agora, como candidato a vereador, Josimar 13600, né? É importante a gente fazer esse debate. Boa noite para a nossa turma toda que está aqui, todo o pessoal que está nessa assessoria dessa transmissão. Então, Adélia, Anderson e os demais. Falar de mobilidade urbana é falar de um processo muito delicado, Anderson, de fato, na nossa cidade. A gente tem um sistema público precário, né, um sistema público de transporte precário, que de fato, sempre por anos e por décadas, nunca atendeu à realidade da nossa cidade. O movimento estudantil ele tem um debate muito sucinto sobre o que é o transporte público, que é o direito do estudante, principalmente, de debater a questão do passe livre, né? A questão de você ter a gratuidade para poder ter acesso à educação, ter acesso à cultura, né? Para você poder se deslocar pela cidade. E agora a gente está apresentando recentemente, né? Vem surgindo este debate, né? Inclusive, acho que é uma experiência muito importante que a gente pode ressaltar, que para o próximo gestor de Salvador, a experiência da prefeitura de Maricá, né, do prefeito Coaquá, o prefeito do PT, que lá ele deu tarifa zero, inclusive, para os estudantes,
E os trabalhadores que estão procurando emprego, parece que tem um sistema estabelecido, Carlos, lá, que quando o cidadão que está procurando emprego, a prefeitura libera uma quantidade de passagem por mês para que ele possa circular na cidade e possa distribuir o currículo, possa poder falar da nossa frota. Primeiro que a gente precisa desmistificar algumas coisas da nossa cidade, a começar pela frota de ônibus de Salvador. Sinceramente, Adriano, eu não sei de qual sentido for, onde tem uns ônibus na garagem, né? Nas garagens sendo repintados, certo? Inclusive ônibus de outras cidades, de outros estados, vindo para Salvador, né? O ex-secretário de Transporte de Salvador, hoje deputado federal José Carlos Aleluia, da base do prefeito golpista de Salvador, Assem Neto, ele, inclusive, quando fez o processo de concessão pública de Salvador, dos transportes públicos, ele disse que não ia rodar nenhum ônibus na cidade sem ar-condicionado. Diga-se de passagem, isso foi uma das principais argumentações para justificar o preço da passagem mais cara que nós temos, que é R$3,30. Então, hoje, por exemplo, se você não discute mobilidade urbana no transporte, principalmente no transporte público, que é o transporte que faz o deslocamento dos estudantes, dos trabalhadores, da grande classe trabalhadora e trabalhadora, a gente não consegue movimentar a cidade, a economia não se mexe, né? A cidade não se movimenta, não se gera emprego, tá entendendo? Então, assim, esse deputado disse que não ia circular, e hoje nós temos ônibus requalificados, né? Recalchutados, né? Ônibus que já rodavam em frotas daqui da cidade, e de cidades da região metropolitana, do interior, inclusive do outro estado. Alguém que estava com a gente aqui no congresso passado, no congresso da UPS, a gente parou num restaurante e tinha um ônibus vindo para Salvador de Minas Gerais, os ônibus vindo de Salvador de Minas Gerais, né, para serem pintados para poder rodar aqui, por exemplo. Então, são coisas que nós precisamos denunciar isso, de fato. Então, o secretário à época, o José Carlos Aleluia, disse que não ia circular ônibus, hoje circula ônibus. Continua circulando os ônibus super lotados, com a frota super reduzida, né? Nós temos a passagem cara e o bendito dos ar-condicionados não tem, né? Não teve. E diga-se de passagem, na verdade, aí a prefeitura, que é uma prefeitura de privatização, que é uma gestão de privatização da cidade, que é uma gestão de exploração do cidadão soteropolitano, lança um ônibus, esse ônibus que saiu agora recentemente, o ônibus com ar-condicionado por R$5, né? Eu, por exemplo, já tentei diversas vezes me conectar nessa questão desse negócio do Wi-Fi do ônibus aí. Alguém aqui já conseguiu? Até hoje eu nunca vi ninguém conseguir se conectar. Então, essa foi, Adélia, foi uma das argumentações para que o prefeito da cidade, junto com esse ex-secretário e os deputados aí, né, colocasse que o valor de R$13,30 é um valor que contemplava isso tudo. E aí, você tem certeza do que você fala, essa questão da relação dos empresários de ônibus, dos CETEPs principalmente, que é uma caixa preta que nós precisamos desarmar, tá entendendo? Nós precisamos desarmar. Ninguém sabe quantos são os lucros, quantos são os custos, o que é verdadeiramente o transporte público da cidade, né? O que é que mexe na economia. Os empresários simplesmente dizem que gastam X, ou a prefeitura acata, e a passagem de ônibus sempre subindo, sempre subindo. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? A Câmara de Vereadores, que é o principal espaço de interlocução da cidade, do nosso povo, né, para a questão de mobilidade urbana, ela precisa ter um papel protagonista. E está faltando um vereador na cidade para fazer esse debate, para enfrentar os empresários de ônibus e de colocar cada um no seu lugar e dizer aqui, ó, vocês são empresários, são donos da frota, mas a concessão é pública, tem que ter um transporte público de qualidade, tá entendendo? Então é muito difícil, hoje é raro você encontrar, inclusive você pode contar um ou outro vereador que tem esse debate, mas a grande maioria não faz isso, e a nossa população precisa se atentar para essa situação. Eu hoje, mais cedo, fiz a abertura, a chamada para a nossa transmissão, aqui da Estação da Lapa. A Estação da Lapa que foi privatizada, na verdade, para atender os interesses dos empresários que estão lá em cima. Tiraram os ambulantes da Estação da Lapa. Hoje, se você pega um ônibus, disseram que
iam construir um mega shopping na Lapa, que não sei o quê, quando você passa sai das escadarias, ali, daquela parte que está as grandes empresas de restaurantes, lanches, essas coisas, você encontra a realidade de Salvador. A realidade da Lapa sem maquiagem. É rua sem asfalto, o asfalto sem... basta chover 5 minutos na estação da Lapa, que tudo aqui embaixo alaga. Ou seja, não foi uma reforma para poder atender os interesses da população. Foi uma reforma para poder atender os interesses da privatização da estação. Recentemente mesmo, domingo passado, nós tivemos uma situação, que foi até com você, não foi, Vitor? Na questão de utilizar o banheiro feminino e tal, e os seguranças vieram todos, inclusive, em cima, dizer que a estação está privatizada, porque agora tem regra, apesar de ter uma concessão pública, está regida por novas regras. Hoje, quando você chegar para poder fazer uma panfletagem, chegar para fazer um comentário, tem vários seguranças que estão observando você, ou seja, o bem público que é nosso, que na verdade não é mais nosso. E diga-se de passagem que é importante denunciar isso aqui, que quem reformou e quem concedeu esse contrato da reforma da Estação da Lapa foi a empresa Axos, que tem entre os seus sócios, os seus proprietários, a prima do prefeito, um parente do prefeito da cidade. Então, aquilo que nós falamos na nossa transmissão passada, se nós queremos realmente, de fato, uma prefeitura que seja uma prefeitura que governe para o povo, ou que ela quer uma família governando, que é a família Magalhães voltando aí para governar toda a questão da cidade, né? Então, para além de todas essas discussões, é importante que a gente aprofunde o debate sobre mobilidade urbana. O governador do estado, o governador Rui Costa, né, tem trabalhado todos os dias para isso. A obra do metrô, por exemplo, o metrô ficou parado, Ícaro, 14 anos. 14 anos. Com essa mesma história, inclusive, o melhor prefeito do Brasil, que não sei o quê, era Embaçaí. Né? Era a mesma historinha. É o melhor prefeito do Brasil, da cidade, com o maior índice de desemprego do país. Então, assim... dos institutos de pesquisas dele. Né? Dos institutos de pesquisas dele, né? E você tem um processo de transporte público e o governador do estado fazendo para que o metrô funcione e a prefeitura atrapalhando, não liberando as licenças, botando a Sucop para poder ficar perseguindo lá as questões das obras do metrô. E hoje, por exemplo, levou um tempão, Adélia e Ícaro e Catarina, um tempão para poder fazer a integração entre os ônibus de Salvador e o metrô da cidade. É loucura isso, por conta da disputa política de deixar de beneficiar o povo. Hoje, por exemplo, eu vou da estação da Lapa para a estação Pirajá em 13 minutos. Em 13 minutos. E lá, por exemplo, eu pego ônibus para a cidade toda, e assim vice-versa. Então, é uma proposta, inclusive, é um bem que nós conquistamos na cidade, que é muito importante e que nós precisamos ter prefeitos parceiros. Nós precisamos ter uma prefeitura, uma gestão de prefeitura parceira para poder deixar as picuinhas de lado, deixar os processos de lado para que o povo ganhe, para que a gente ganhe. Então, a gente, enquanto candidatura, nós estamos propondo a transversalidade do transporte público. O que significa isso? Integrar 100% da frota de ônibus de Salvador ao metrô da cidade. Vem a linha 2 aí agora ligando lá da estação do Campo da Pólvora até Lauro de Freitas, e nós podemos construir, Carlos, um corredor na principal via, que é a via paralela, um corredor de interligação dos ônibus dos bairros, o ônibus saindo do bairro e levando os passageiros para a estação do metrô, das estações do metrô para os bairros. É uma proposta, inclusive, que se nós chegarmos à Câmara de Vereadores, nós vamos apresentar. Nós vamos apresentar essa proposta aí, porque é viável. Primeiro, porque você tira o grande número de ônibus circulando da cidade, isso melhora a questão do trânsito, que, diga-se de passagem, esse prefeito quer fazer diversas obras estruturantes, que até hoje, 4 anos se passou e não tem nada. Agora sim, da parte de mobilidade urbana, ele é perfeito. Multa de trânsito. Entendeu? Hoje, inclusive, não basta ter carro, não basta tirar o carro de casa, recebe a multa porque se estabeleceu uma indústria de multa em Salvador. Então, esse debate sobre da importância de facilitar o VLT, o metrô,
a integração do ônibus com o metrô e metrô-ônibus é fundamental. É fundamental. E a partir disso discutir a tarifa social. Não podemos se furtar mais isso, Adriano. Não tem condições, sabe por que não tem condições? Porque transporte público é o que leva os trabalhadores, é o que movimenta a economia da nossa cidade. Está entendendo? Se isso não for resolvido, a população da nossa cidade não tem necessidade de passar o que passa, 8 horas da manhã, você passa a ver o ônibus lotado, 10 horas da manhã você vê, passa o ônibus lotado, só ônibus cheio, e as pessoas se degladiando para conseguir uma vaga dentro do ônibus. Espera aí, rapaz, nós precisamos dar um basta nisso. Precisamos dar um basta nisso. E está faltando na Câmara de Vereadores alguém que faça debate com coragem. Está entendendo? Que não tenha medo de empresário, que não tenha medo de quem governa essa cidade, está entendendo? Dessas famílias que governam a cidade, que faça enfrentamento. Que faça, como o movimento estudantil faz há anos. Um enfrentamento que o movimento estudantil faz há anos. Então, esse é o nosso principal papel hoje e um pouco do que nós pensamos, né, sobre a questão da mobilidade urbana. Olha, parece que tem uma pessoa lá em Cajazeiras querendo falar um oizinho, dar um oizinho pra você aí. O nome dela é Ariel, é de Cajazeiras. E ela resolveu dar um salve aí, não sei se fazer uma pergunta. Ariel, né? Ariel. E aí? Vamos lá, Ariel. Essa galera aqui tá boa a interatividade, viu? Ela tá ao vivo, né? É áudio. Ah, é só um áudio? Sim. Então vá. E aí? Crianças chorando, ambulantes gritando, pessoas de igreja pregando, ônibus lotado, vários ônibus demoram para chegar. Ufa, é por isso que eu passo todos os dias sendo moradora de Cajazeiras. Meu nome é Stephanie, vulgo Ariel. Sou moradora e estudante da Regional de Cajazeiras. E isso é basicamente o que eu passo todos os dias para sair e para voltar de Cajazeiras, que é basicamente um inferno. Se eu quiser sair daqui de Cajazeiras para ir para o centro, é literalmente uma viagem. Eu tenho que trabalhar com muito a minha paciência para realmente conseguir chegar e tentar conseguir chegar no horário. E não depende de mim, depende dos horários dos ônibus que são totalmente desorganizados. Os ônibus não chegam na hora, não tem mais horários. Muitos lugares daqui de Cajazeiras não tem mais ônibus regional. Você tem que pegar 2, 3 ônibus ou ir para alguma estação. Fora o caso do passo livre, que como estudante eu acho isso revoltante. Fomos nas ruas, reivindicamos, soltamos a nossa voz, procuramos solucionar esse problema e ainda assim não foi resolvido. O problema foi apagado. Mas para aquelas pessoas que estão me escutando, eu digo, não existam, não deixem que a voz de vocês sejam apagadas. Porque só sabem dizer pra gente o tempo todo que nós somos o futuro da nação e realmente somos. Eles querem acreditar que não, mas somos. Querem nos fazer acreditar que não, mas somos. Então vamos lutar para isso. O estudante não tem que pagar passagem. O estudante já paga imposto, já paga o suficiente para ser um morador e ainda para ter que pagar pela educação. Educação é algo que você deveria receber de graça. Então é por isso que agora eu mando um beijo para Josimar e digo que eu tô com você. Um abraço, obrigado, Ariel, né? Fez um debate importantíssimo aí sobre essa questão de Cajazeiras, né? Inclusive, quando você é de Cajazeiras, você podia dar um salve, né? Lá. O que a Ariel fala é o que eu passei isso por muito tempo. Eu sempre fui militante do movimento estudantil, então às vezes eu tinha que sair de Cajazeiras para resolver algumas coisas aqui no centro. E é um transporte público sem nenhum tipo de qualidade, sem nenhum tipo de assistência para os moradores de Cajazeiras. Um transporte público que, para tentar melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras de Cajazeiras, eles fazem com que o ônibus dê 2 voltas na Rótula do Abacaxi. E isso é muito desgastante, porque a Rótula do Abacaxi pode não estar engarrafada hoje em dia, mas esse trajeto é muito longo e faz com que as pessoas não consigam chegar aos seus trabalhos e escolas no tempo. Então, o que a Ariel acabou de falar é uma coisa que passa não só eu, mas como 750 mil habitantes daquela região.
e que isso tem que ter uma assistência dos vereadores. Isso eu confio no trabalho do Jucimar, que ele não vai olhar só para a questão que a gente vê todos os vereadores olhando. A gente vai abrir o debate dentro das periferias, e não só de mobilidade urbana, mas também de trazer a cultura das periferias para dentro da sociedade de Salvador. Então, eu acho que o debate sobre Cajazeiras é um debate muito importante, cara. O governador anunciou agora recentemente, o governador Rui Costa, o edital para estender o metrô até Águas Claras. Eu tenho certeza absoluta que isso vai desafogar o trânsito na nossa cidade e principalmente reduzir drasticamente o tempo de viagem, porque geralmente quem sai de Cajazeiras vem para o centro, vem para a região da Orla. E por falar de Orla, o prefeito, quando assumiu a prefeitura de Salvador, o Alceu Neto, ele tirou os ônibus de Cajazeiras para Barra. Não sei qual o problema que ele tem com os moradores de Cajazeiras, né? Acha que a turma de Cajazeiras não pode, o morador de Cajazeiras não pode chegar na Barra, né? Para poder pegar a sua praia, para poder curtir, Inclusive, eu enfim. tenho uma pergunta exatamente sobre isso. Após a integração, né, o que eu tenho observado é que diversas linhas foram mudadas ou então retiradas, né? E assim, o que tem sido mais irritante é a retirada das linhas das zonas periféricas às zonas de área nobre. E aí, como é que você avalia esse tipo de mudança? Muito ruim, inclusive quando nós chegarmos na Câmara, Carlos, pode ter certeza absoluta que nós vamos fazer o projeto, nós vamos para cima para poder restabelecer o transporte público na cidade, principalmente na periferia. Quando eu falei, inclusive, eu tenho falado sobre isso durante a semana, que é um processo de gestão de prefeitura, de segregação, de separar mesmo de quem é da cidade, quem é área nobre, de quem é da área periférica, porque a área periférica não pode chegar na cidade que ele criou, a cidade de maquiagem, que é a Barra, né, que é a intervenção que foi feita no Rio Vermelho, que isso não pode acontecer. Né? Então, assim, a gente tem que fazer esse debate, né? E, inclusive, empoderar a nossa comunidade de que ela precisa reivindicar e que não pode aceitar calado, não. Não pode aceitar calado, tá entendendo? Tirou o ônibus de Cajazeiras, tem que fazer manifestação, tem que mobilizar, não pode deixar isso acontecer. Tirou o ônibus de Águas Claras, tirou o ônibus reduziu a frota do subúrbio, né? Que, diga-se de passagem, né? Tirar, inclusive, a oportunidade de lazer e de integração da própria cidade. Então, essa questão, eu falei agora há pouco, na primeira explanação, sobre a questão da integração, né, do ônibus com o metrô, e tem a própria integração, que demorou muito tempo, diga-se de passagem, para poder funcionar de fato, né? Apesar de ser um benefício que já vem, que é uma luta histórica de quem discute transporte público em Salvador, né? A gente tem que apresentar na Câmara um debate mais sucinto. Então, ônibus da região periférica, inclusive, não só para a questão do trabalho, não só para a questão da mobilidade urbana, mas também para a cultura, para lazer, porque a gente precisa chegar na praia. Eu quero ir para a Barra, tá entendendo? Eu quero encontrar meus amigos de Cajazeiras que estão lá, entendeu? Nesses espaços. Então, é isso. Tem outro elemento interessante, Jucimar, que é quando você pensa a estrutura do transporte público de Salvador, a primeira deficiência é a frota, né? A quantidade de ônibus. Nós somos uma cidade de em torno de 3 milhões de habitantes, com a frota que não chega nem a 3 mil ônibus, ou seja, é um desfalque enorme, lembrando que os ônibus, por muito tempo, foram o único modal de transporte da cidade, né? Ou seja, Salvador, a terceira maior cidade do país, uma cidade grande, mestiça, diversa, né? Com tantos bairros, ou seja, uma cidade realmente que tem tamanho. Por muito tempo, por muitas décadas, dependeu de um único modal de transporte, que são os ônibus. Então isso propiciou uma série de vícios, cartéis, ou seja, né, um conjunto de ilegalidades patrocinada pelas gestões, né, pelas gestões que se passam. E há pouco tempo a gente veio ter a realidade do metrô mesmo concretizada, né, um sonho da população soteropolitana, um sonho de tanto tempo, veio se concretizar há pouco tempo, mas ainda nós somos uma cidade que nós estamos habituados historicamente ao único modal, que são os ônibus, que são ineficientes, que o processo de organização das linhas, enfim, acho que acaba não conhecendo a dinâmica da cidade, porque é o que foi abordado aqui mais cedo, né? Aí tira a linha de Cajazeiras para Barra, na verdade é a política da segregação, né? O que tem sido a marca dessa gestão municipal. Eu ainda digo mais,
Hoje, por exemplo, se a gente não tivesse um debate mais sucinto na cidade, por exemplo, da galera que usa bicicleta, né, dos ciclistas, que hoje, inclusive, tem sido uma grande ciclovias, que tem sido uma grande alternativa diante dos problemas que tem no transporte público. Precário, caro. Então, eu mesmo, em vez de pagar 330 além de ser de saúde, eu vou investir se eu não comprar uma bicicleta, eu vou para o trabalho, vou fazer meu lazer de bicicleta. Mas até para isso, a Prefeitura de Salvador ainda não preparou a cidade para essa modalidade de deslocamento da cidade, né? Então, é um debate que nós precisamos aprofundar e precisamos valorizar isso. Eu, de vez em quando, né, sempre aqui na região da Vasco, na região periférica, sempre tem, os ciclistas se juntam e saem no chamado pedalaço, né? Para poder apresentar para a sociedade que é importante, inclusive, utilizar esse meio de transporte de bicicleta. Em se tratando de mobilidade urbana, é um tema que casa perfeitamente com a segurança pública. A gente sabe que o transporte público de Salvador, ele não é seguro, de jeito nenhum. Ele não é seguro, a gente não se sente seguro dentro do transporte público de Salvador, a gente não se sente seguro ao sair da nossa casa para ir para outro lugar de ônibus. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, falar de segurança pública é falar de um conjunto de situações. Primeiro, o assaltante não chega no ônibus por um processo e de razão própria. Tem um processo de falta de investimento social, falta de cuidado da Prefeitura de Salvador, inclusive, é a que menos investe em programas sociais, tá entendendo? Não investe nisso. E tem um outro debate, né? Parece, inclusive, que os empresários de ônibus prepararam os ônibus para poder, em caso de situações como essa, o próprio empresário não ser lesado. Então, você tem um motorista que tem um papel duplo, né? Você tem um motorista que tem um papel duplo, que ele é o cobrador e ele é o motorista. Você tem um processo que não consegue garantir, inclusive, a participação e o debate da sociedade nessa questão. E é óbvio, o governo do estado tem feito, a gente tem acompanhado diversas blitz, diversas investidas para acabar com essa questão de criminalidade, né? De assalto dentro dos ônibus. As câmaras de salto dos ônibus que deveriam ter alta qualidade, que foi o que foi dito, né, pelo prefeito de alta resolução, que foi dito por ele, que deveria estar auxiliando, inclusive, na identificação dessas pessoas que cometem esses atos ilícitos. Mas hoje, por exemplo, você tem ônibus porque, no sentido de que quem vai ser assaltado é o passageiro, não é o próprio ônibus. Inclusive, coitado dos cobradores, porque quando é assaltado o dinheiro dos cobradores, quem paga são eles. Então, a gente vai propor, inclusive, além de um mecanismo para que possa identificar, por exemplo, teve várias sugestões de implementar um botão de emergência nos ônibus, tá entendendo? Escondido, para que o motorista nesse momento acione, e a central de polícia, que está aí agora bem especializada, ser acionada e acompanhar, inclusive, tentar fazer uma incursão e evitar o assalto, prevenir o assalto. Mas não tenham dúvida para a gente aqui, porque quando se fala em assalto, falam desse processo de segurança dentro dos ônibus, né? Fala do nosso povo da periferia, tá entendendo? Fala do nosso povo, inclusive a nossa juventude e as pessoas que estão nesse aspecto de situação. Na verdade, é preciso ter um debate em casa muito sucinto, um debate de oportunidades. Oportunidades. A gente sabe que tem um ou outro que comete meio por outras ocasiões, mas tem pessoas que, se a gente desse um outro caminho, apresentasse um outro caminho, né? Se apresentasse uma outra perspectiva, eu tenho certeza que nós podemos combater a questão da insegurança dentro dos ônibus, a questão do assalto, da própria cidade, né? com outro tipo de argumentação. Né? Bom, eu queria dar uma palavra para vocês. É o seguinte, eu acho que todo mundo aqui sabe que sou militante do movimento estudantil desde o ano passado, entrei no tempo do colégio, conheço o na Artes. É o seguinte, como militante, nós temos uma das nossas bandeiras, uma das maiores pautas nossas é o movimento do passe livre, não só estudantil. E tem outras cidades aqui do Brasil que inclusive tem esse movimento, esse passe livre, tá ligado? E eu queria saber de você, se você acha que é possível aqui em Salvador, não só o estudantil. Além de ser possível, se nós formos eleitos, o meu primeiro projeto de lei, o primeiro projeto de lei vai ser apresentar o projeto de lei do passe livre em Salvador. Sabe por quê?
porque inclusive a gente vê ônibus cheio de propaganda, a gente vê ônibus com televisãozinha dentro, e tudo isso pode financiar. Se a prefeitura, inclusive, tiver o bom senso no processo de construção, de entender da importância de que o estudante precisa se deslocar para completar para poder ir para a escola, né? Porque hoje nós temos estudantes que se deslocam dos seus bairros para outras escolas, principalmente do centro da cidade, né? Eles precisam sair para fazer pesquisa, tá entendendo? E ter acesso à cultura, principalmente, para complementar. Então, em Maricá, no Rio de Janeiro, né? Parece que tem um debate muito importante, em outras cidades, inclusive, tem um debate muito importante para que os estudantes possam utilizar gratuitamente no seu turno de aula, com a farda, e no seu turno oposto, inclusive, a gente pode fazer o debate do processo de oneração para que use a minha passagem. Mas nós não podemos nos furtar nesse debate. E a questão que você falou, não somente dos estudantes, mas também por isso que estamos propondo, inclusive, a questão do tarifa livre, né? O passe livre é importante para os estudantes, e a questão de trabalhar, fazer o debate do tarifa zero para os trabalhadores, que as pessoas que estão em condição de desemprego, que possam ter, no mínimo, uma cota mensal, né? Uma coisa que eu quero dizer, inclusive, essa questão do tarifa zero dos trabalhadores, inclusive, eu quero mandar um abraço para o Celcinho, trabalhei com ele na prefeitura na época aí, há um tempo atrás, no processo de fundação do SIM, o Serviço de Avaliação de Mão de Obra em Salvador, que inclusive, pensando nessa lógica, né, do trabalhador conseguir conquistar o primeiro emprego, do jovem conquistar o primeiro emprego, e do trabalhador voltar para o mercado de trabalho, se disponibilizava a vaga, captava a vaga e disponibilizava o vale-transporte. Hoje isso não acontece mais. Inclusive, os informes que eu tenho é que o SIM foi praticamente desorganizado no processo. Vai ver por isso que nossa cidade é a cidade que tem o maior índice de desemprego e o maior índice de desemprego também na juventude. Então, passe livre para os estudantes, tarifa zero para as pessoas que estão em condição de desemprego, estão precisando procurar emprego, precisam se deslocar, tá entendendo? Para poder entregar o seu currículo, para poder visitar as empresas, porque é assim, a vitória na guerra, nós estamos num debate, numa situação no nosso país hoje que nós precisamos correr atrás e temos que ter condição. E a prefeitura ganha, porque quando o cidadão ele adquire um posto, uma vaga de trabalho, conquista a vaga de trabalho, ele vai consumir, ele vai distribuir renda, enfim. Então, é muito importante que a gente faça esse debate, Catarina. E o movimento estudantil pode ter certeza, eu sou defensor disso desde quando eu iniciei minha militância. O nosso primeiro projeto de lei, chegando na Câmara, vai ser estabelecendo um passe livre, porque a Prefeitura tem como condições de reduzir impostos, nós temos condições de reduzir os lucros dos empresários de Salvador, nós temos condições, e nós vamos brigar para isso, e vai ser o nosso primeiro projeto de lei, que é o passe livre estudantil e o tarifa zero. Parece que tem, cadê? Tem. Tem um áudio Um vídeo. de João Vitor. É um áudio? Tem um áudio de João Vitor. Cadê? João Vitor, quer dar um salve aí pra gente. João Vitor. João Vitor do Subúrbio. João Vitor, sou aluno do Colégio Estadual Barros Barreto, lá no Bahia. Eu vou falar um pouco sobre a questão do transporte público, principalmente aqui na região. Eita, problemas Estamos técnicos. com problemas técnicos. É ao vivo, é porque é ao vivo. Mas eu quis falar isso. Mas então eu tenho uma pergunta. Vá, Eu tenho uma enquanto ele resolve lá. Eu tenho uma pergunta. Um tema muito comentado nos De transporte, sendo ela Sandina, Taigá, João Vitor, sou aluno do Colégio Estadual Barros Barreto, lá no Bahia. Vou falar um pouco sobre a questão do transporte público, principalmente aqui na região onde eu moro, em Mirante de Pipií. Aqui só tem 4 linhas de transporte, sendo ela Sandina, Taigá, Imbuí e Imbuí-BR. No dia de domingo é onde a situação fica mais difícil para a gente poder pegar um ônibus, porque aí os ônibus ficam uma questão de 1 a 1 hora para passar, são um ônibus para cada roteiro, e fica uma questão complicada para a gente poder estar indo para os locais. Dia de semana para a gente ir para o colégio na mesma situação, onde passa os ônibus de 40 e 40 minutos, onde dificuldade para pegar, tendo que pegar 2 ônibus ainda onde eu moro, porque não passa ônibus direto para Paripe. Eu tenho que pegar um ônibus, soltar em Piripiri, pegar outro, soltar lá em Paripe. Então a questão do horário, eu tenho que sair de casa bem mais cedo, 1 hora antes, tenho que sair de casa às 6 horas para poder 7h10, 7h20 estar no colégio. É verdade. João, um abraço para a nossa galera do subúrbio. E de fato, percebam que nós, quando estamos falando de mobilidade urbana, falamos de transporte público. Daqui a pouco nós vamos entrar na questão do trânsito da cidade. Mas percebam que a gente tem um problema estabelecido para o transporte público, principalmente para a zona periférica, do subúrbio, por exemplo.
São somente 4 linhas, tem mais uma linha, que é a linha Pituba-Paripe, né? E aeroporto, são mais 2 linhas, e só. Ou seja, não tem opções de linha de transporte lá na região da suburbana, e que, diga-se de passagem, o itinerário é muito longo, gente, é muito longo. Você, durante a semana, você espera entre 30, 40, 50 minutos uma linha. É um absurdo, tá me entendendo? E de final de semana, uma vez na vida pela morte, não tem ônibus no subúrbio dia de domingo. Não tem, é de 2 em 2 horas, uma hora e meia, 1 hora e meia. E é assim que foi estabelecido, que está estabelecido, inclusive, né? A prefeitura fez esse negócio a domingo é meia, mas meia do quê? Porque se eu bato o cartão da integração, cobra a minha passagem inteira. Eles não descontam a meia, vocês sabiam disso, né? Eles não descontam a meia. O estudante que devia pagar a meia da meia, continua pagando a meia. Na verdade, é um benefício que, para quem gera dinheiro, o paga o dinheiro ao vivo, né? Ao vivo a cores, então se torna meia da meia. Mas é meia da meia passagem, mas também é meia da frota. Exatamente. Entendeu? Não tem frota de domingo. Então, a frota que antes desse projeto era reduzida a 30%, hoje deve ser 15%, 10% dos ônibus. Então, para o empresário reduzir a frota no final de semana, principalmente no domingo, é lucro para ele. Primeiro, porque ele vai receber o dinheiro à vista, né? Ele vai receber a passagem dele à vista. Quem tem o dinheiro no cartão não é beneficiado, não tem esse benefício, não tem, tá entendendo? O estudante não tem a meia da meia, né? E ainda passa horas e horas e horas esperando um ônibus de linha passar. E no subúrbio, então, rapaz, eu vou dizer uma coisa a vocês. Semana retrasada nós estávamos numa atividade lá no subúrbio, e eu passei exatamente para pegar um ônibus para a Estação da Lapa, ali de Paripe. Eu fiquei exatamente 1 hora e 5 minutos esperando esse ônibus. 1 hora e 5 minutos. E sabe, cara, era 10 para as 12. Era 10 para as 12. Eu cheguei em casa morrendo de fome porque estava esperando o ônibus passar. E imagina, se está no subúrbio assim, mas em Cajazeiras, que já não tem ônibus para hora, não tem nada. E Cajazeiras tem lá o metrô, que é rapidinho, chega aqui no centro, para na Bonocô, para na estação no Campo da Pólvora, enfim, né? Olha, um dos maiores debates de Salvador agora, todo mundo sabe, todo mundo conversa, apesar de ser pouco falado, todo mundo sabe, mesa de bar, churrasco de domingo, almoço de família, todo mundo sabe, todo mundo comenta sobre a demissão dos cobradores para reduzir custos. Estão demitindo trabalhadores para reduzir custos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois bem, esse é um debate, inclusive, bem antigo. Quero dizer aos trabalhadores, cobradores e motoristas que nosso futuro mandato será um mandato que vai defender essa categoria. Principalmente os cobradores. O movimento estudantil, inclusive, tem até um bordãozinho, né? Cobrador é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Porque essa questão de dar a duplicidade de trabalho de função, a duplicidade de função para o motorista é um equívoco, inclusive infringe a lei do trânsito, porque quando você tira, quem pega aqui o ônibus que o motorista é o cobrador e o motorista percebe como ele fica passando troco, ele não presta atenção no caminho e fica ali mexendo nas moedas, mexendo no dinheiro, colocando a vida das pessoas que ele está transportando em risco. Então, não pode acabar com a função dos cobradores dos ônibus, inclusive por mais que tem sido a incessante tentativa da prefeitura de fazer isso, de forçar isso, né? E nós temos que fazer esse debate na cidade. Então, Adélia, nós não vamos defender que isso aconteça, vamos defender, inclusive, que os cobradores continuem nos seus postos de trabalho, porque o papel dele é o papel de ver se o cartão funcionou, receber o dinheiro do troco, tá entendendo? Receber o dinheiro da passagem, fiscalizar ali, inclusive auxiliar o motorista. O motorista não pode deixar de prestar atenção, porque ele está transportando vidas. Ele não pode cobrar, ele não pode ser o cobrador, ele não pode mexer com outro recurso. Inclusive até chega a ser até irônico. Tem umas plaquinhas assim, fale com o motorista somente necessário. O motorista é o motorista cobrador. Então, o motorista, meu troco está errado. Imagina uma confusão dessa no meio da rua, transportando e a pessoa dizer que o troco está errado, a confusão armada, ele vai mexer o ônibus no poste, tronco. Acabou a condução, né? Então... tem uma pessoa de Jardim das Margaridas, Luan Oliveira, que mandou uma pergunta para você. A insuficiência de linhas, a aglomeração em pontos e dentro dos ônibus, furtos e roubos, assédios sexuais e verbais que acontecem diariamente na ida e vinda do trabalho, tornando as pessoas
em seres mais desconfiados e temerosos uns com os outros. Os pontos destacados como maiores problemas na utilização do transporte urbano, sem falar em que as linhas não chegam no Jardim das Margaridas. O que deve ser isso? O que deve ser feito? Primeiro, como eu falei aqui agora, para o Jardim das Margaridas, que é uma comunidade já na divisão da Itinga, né, Lauro de Freitas, né, é importante, inclusive, o metrô está chegando aí. Inclusive vai desaguar bem na entrada da estação do aeroporto. É uma ação do governo do estado, inclusive, que vai dar muitos benefícios. Eu apresentei mais cedo aqui a proposta da transversalidade do transporte, da integração 100% do ônibus metrô. Porque quando sai, se nós neste ponto da estação, da estação do metrô, se deslocaria para a cidade, vai se deslocar para a cidade com muito mais facilidade. Mas hoje não tem onde para lá, porque primeiro o roteiro é longo, é uma comunidade distante, né? É uma comunidade distante e é óbvio, a prefeitura não tem, e a empresária não tem, porque o valor da passagem é definido e os custos de carro encostar, para parar, encostar em uma via, acabou. Qualquer velocidade de engarrafamento. Cadê os túneis, prefeito? Aos viadutos, as vias, todas as obras que você prometeu na eleição passada, que ia fazer para desaguar a cidade, não foi feito. O que foi feito foi radar para multar, né? Radar para multar. Foi feito a especialização, inclusive desse escândalo recente agora na Trans Salvador, dos agentes estarem sendo beneficiados para multar, né? Então, quando tem o engarrafamento da cidade, o ônibus atrasa mais, o ônibus lota, os pontos ficam cheios, e quando o ônibus chega para poder pegar os passageiros, parece guerra civil. Tá entendendo? E é óbvio, além dessa questão que ele falou, que é uma questão importantíssima, que é a questão do assédio dos ônibus, porque o ônibus apertado, as meninas sofrem muito com isso, sofrem porque tem uma plaquinha ali, inclusive, dizendo lotação máxima, 35 pessoas em pé e 40 ou vice-versa sentados, né? Ou seja, você sai com ônibus com 150 pessoas. Tá me entendendo? Com 150, 150 pessoas. Abarrotado, como diz lá o nosso povo de Cajazeiro do Sul, abarrotado de gente. É desumano. É desumano isso. E o poder público fica a mercê, não observa, faz olhos e ouvidos samaritanos e deixa a população, nosso trabalhador e trabalhadora, que vai pegar a jornada de trabalho, o estudante que vai para a faculdade ou que vai para a escola, numa situação dessa aí. Nós precisamos, inclusive, resolver, nós precisamos de um prefeito, nós precisamos de uma gestão de prefeitura que seja parceiro do governo do Estado. Inclusive, dizer para vocês que nós estamos nessa empreitada aí com a Alice Portugal, ela já, inclusive, se comprometeu de fazer esse debate, é uma figura histórica no debate sobre a questão de mobilidade urbana, de transporte público, e está na plataforma de governo dela, o debate sobre, inclusive, os modais, para ser uma parceira do governo do Estado, certo? Para desengarrafar Salvador. Então, a gente precisa, inclusive, fazer esse debate na cidade. Nós precisamos fazer esse debate na cidade, inclusive, para acabar. Então, a nossa proposta da transversalidade, com certeza, Adélia, e Henrique, não foi ele que fez a pergunta, com certeza, vamos fazendo a transversalidade, integrando 100% ônibus e metrô, nessa transversal aí da paralela, os ônibus saindo dos bairros, das comunidades, indo para a estação mais próxima do metrô, colocando os passageiros para pegar o metrô e vice-versa, nós vamos desengarrafar a cidade. Eu acho que nós reduzimos aí, Anderson, uma frota de ônibus aí pelo menos em mais de 50%, né? Porque nós vamos tirar os ônibus das ruas, das vias principais e vamos colocar ele para circular dentro dos bairros, Carlos. Tá entendendo? Para buscar as pessoas perto de casa e deixar perto de casa e colocar no metrô. Sabe por quê, prefeito? O metrô de Salvador, ele saiu e tem ar-condicionado, e a gente se desloca com muita facilidade, inclusive com muito conforto, diga-se de passagem. Durante a campanha, Josimar, se você me permite, na última eleição, no primeiro pleito eleitoral, né, o atual prefeito se elegeu, ele tinha feito uma proposta interessante que era das sinaleiras inteligentes, que também faz parte do debate de mobilidade urbana, né? É fundamental. E aí, até hoje, a gente espera essas sinaleiras inteligentes, na verdade. Né? O que a gente vê na cidade é um monte de sinaleira quebrada, né? É o trânsito cada vez mais um caos.
a cidade cada vez mais inchada e até hoje a população espera uma sinaleira digna para atravessar uma rua em Salvador. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, que é irônico mesmo. Sinaleira quebrada, porque de inteligente a única coisa que ele instalou aqui nessa cidade foi os radar. Ah, com certeza. Porque os radar conseguem hoje captar a sua intenção de andar um pouquinho mais ligeiro. Porque é incrível como essa cidade multa usuários de condução particular, os motoristas de carro. É incrível isso, é incrível. Você tem a sinaleira quebrada, mas um radar não quebra. Radar de última geração. O radar é de última geração. Não quebra. O radar da cidade não quebra. Ou seja, tudo isso acaba acarretando, né, engarrafando a cidade e a gente não tem. E outra, não tem outras alternativas. Parece que o prefeito andou se mordendo aí porque o governador do estado criou lá a Avenida Pinto de Aguiar, né? Fez aquela transversão ligando a orla de Salvador ao subúrbio. Está ligando a orla de Salvador ao subúrbio, né? E o cara fez de tudo, para poder impedir que a obra acontecesse, que a obra fosse entregue, inclusive no ato vergonhoso dessa desculpa, dizer, porque a propaganda do governo do estado foi, subiu e tirou essa propaganda do governo. É o quê, prefeito? Tirou o letreiro da Pinto de Aguiar. É porque a prefeitura e ele não teve a capacidade de fazer e o governo não pode demonstrar. Isso é um absurdo, nós precisamos acabar com isso dessa cidade, tá entendendo? Quem é beneficiado, mesmo que você tenha tirado o letreiro, mesmo que você diga que você tenha colocado por aí placa nas obras que estão acontecendo, que não pertencem a você, tá entendendo? Quem está sendo beneficiado é o povo, nós estamos de olho nisso. Nós estamos de olho nisso, tá entendendo? Então, parece que tem mais pergunta. Tem. Davi do subúrbio tem uma pergunta sobre os trens. Davi do subúrbio. Cadê Davi? Davi do subúrbio não, Davi de Itapajipe. Vamos lá. Davi Oliveira, quero saber qual a sua proposta para os trens do subúrbio. O sistema ferroviário de nossa cidade não leva uma intenção na atual gestão municipal. Continua abandonado, não moro na suburbana, mas já utilizei o serviço algumas vezes e já percebi que ajuda muito a mobilidade dos moradores de Paripe até a calçada. Me diz aí, vereador da capital. Vou dizer uma coisa a vocês. Eu conheci o subúrbio pela primeira vez, e pela primeira vez eu andei de trem nesse trem do subúrbio. Há muitos anos atrás. E toda vez, inclusive, diga-se de passagem, nosso amigo está aqui, não nega isso, que toda vez que eu fui para o subúrbio, a gente sempre fala da opção de andar de trem. É verdade, os trens de Salvador estão precarizados, nós precisamos solucionar isso. Hoje está sob a gestão do governo do estado, né? E, inclusive, tem a proposta de trocar esses trens e dos trens modernos. Inclusive, Davi tem um edital já aberto nesse processo de licitação, certo? E nós estamos atentos também sobre isso. E óbvio, a prefeitura, inclusive, podia ajudar, né, nesse processo. Mas existe um processo de precarização do espaço para que os próprios empresários de ônibus lucrem com isso, né? Quem é mais? Tem uma pergunta aqui de Giovana Frois. Como você, como uma referência da juventude, pensa a mobilidade para a juventude e qual será o maior desafio acerca da mobilidade? Para a juventude, né, eu acho que mobilidade urbana, deslocamento da nossa juventude é importantíssimo. A gente vai para o cinema, a gente vai para a festa, a gente vai para a praia, a gente vai para o teatro. Nós precisamos ter um sistema público de transporte qualificado, de qualidade. Para estudar, principalmente, já deixei claro aqui qual é a nossa primeira meta se a gente chegar à Câmara de Vereadores. Apresentar o projeto de lei e brigar por ele, pela votação e aprovação desse projeto para a cidade. Né? E se não for no debate da Câmara, vamos utilizar um recurso que poucas pessoas, né, têm direito e que a própria política esconde disso. Vamos fazer uma consulta popular, vamos fazer um debate com a população e trazer a população para poder fazer um projeto de lei de iniciativa popular. Está entendendo? Porque é um projeto de lei que passa, inclusive, pela população e que os vereadores eles precisam respeitar. É o povo que está decidindo isso, é o povo que quer. Nós seremos meros representantes da próxima legislatura. Né? Sobre a questão, ela perguntou sobre você, enquanto representante da juventude, o que acha? E qual é a melhor proposta para a mobilidade urbana da juventude? É isso, a questão do passe livre e a questão do transporte público de qualidade para a cidade.
tem agora um vídeo de apoio de Oscar Bessa, direto do Rio. Oscar, meu amigo, meu irmão, um abraço pra você, viu? Dirigente Prazer. máximo do Rio de Janeiro. Nosso líder. Possa aí. Cadê o vídeo? Salve, salve galera de Salvador. Estou passando para deixar o meu abraço e declarar o meu apoio ao meu companheiro de muitas lutas, de uma grande trajetória, que é o companheiro Jusimar Brito. Conheço o companheiro Jusimar Brito desde os tempos do movimento secundarista, ao qual lutamos juntos em grandes batalhas na defesa da educação pública de qualidade, do passe livre e de tantas outras bandeiras da juventude brasileira. Hoje, com muita alegria, venho declarar o meu apoio ao companheiro que vai representar a juventude soteropolitana na Câmara dos Vereadores. Todos juntos por Salvador, 13600, é Jusimar Brito na cabeça. Um abraço. Um abraço, meu irmão Oscar, de muitas lutas aí estabelecidas, né, país afora, de trajetória de parceria da UBS, como fui diretor da UBS, né? Um abraço para você, para nossa galera toda aí do Rio de Janeiro. Dizer que o Rio de Janeiro precisa eleger Jandira, viu? Jandira Fedeli está aí. Aposto muito na possibilidade do Rio de Janeiro ter uma prefeita mulher arretada como ela, viu? Bom, galera, é isso. Tem Todas mais? as terças e quintas. Tem mais um? Tem mais um? Tem mais um. Tem. Ronald Sorriso, apoio. Olha, o Rio de Janeiro. Galera do Rio. A galera do Rio tá em peso, hein? Fala, Sorriso! Fala, Ronald Sorriso. Fui vice-presidente da Uni e nesse período eu pude ombrear com grandes companheiros de luta, Jusimar Brito, e soube que ele é candidato a vereador da cidade de Salvador. E não poderia ser diferente, eu estou vindo aqui para pedir o seu apoio e o seu voto no 13600. Jusimar vai representar a juventude negra que luta em Salvador como ninguém. Por isso, vote Jusimar Brito 13600. Viva a juventude do PT. Um abraço, Sorriso, da secretária estadual de Juventude do PT lá. Abraço, Guerreiro, Sorriso. guerreiro, tá entendendo? Guerreiro naquela cidade. Eu quero dizer algumas coisas, inclusive, até para a gente complementar aqui o nosso bate-papo. Nós falamos aqui sobre passe livre, falamos aqui sobre tarifa zero, falamos sobre o nosso projeto de lei no futuro mandato nosso, discutimos as problemáticas que nós temos na cidade de Salvador, do modal de transporte público. Agora nós precisamos nos preparar para uma campanha que começou Vitor, há 2 dias, e nós precisamos nos preparar para uma campanha que tem que ser uma campanha vitoriosa, mas que o povo seja vitorioso, tá entendendo? Que o resultado, inclusive, nós temos apresentado no dia a dia, nas comunidades e com as pessoas que têm dialogado, que apesar de ser candidato, que o debate de ter sido candidato pela base social, que é importantíssimo, que é a juventude, a gente precisa empoderar as pessoas. Porque quando o povo começa a ser empoderado, ele começa a ter conhecimento dos seus direitos, ele começa a adquirir experiência para fazer os seus próprios debates, esse tipo de situação não será mais admitido nessa cidade e em qualquer outro lugar. Então a gente precisa, Carlos, empoderar o nosso povo, principalmente o nosso povo da periferia, tá entendendo? Que só tem candidato que aparece aí de 4 em 4 anos para poder pedir o apoio, para poder pedir o voto, né? Bezerra da Silva já dizia isso muito nas músicas dele, tá entendendo? E nós precisamos, inclusive, alavancar o poder do nosso povo e dar a voz a essas pessoas, tá entendendo? Dar a voz a essas pessoas, e a nossa proposta não é falar por eles, mas sim ser o amplificador dessas reivindicações, ser o amplificador dessas lutas, tá entendendo? Ser um mandato parceiro na Câmara de Vereadores, mas de fato que não seja um mandato de gabinete, mas que seja um mandato de comunidade, de rua, de beco e de atrações. Tem mais? Tem um vídeo de Amanda, diretora de mulheres da Uni também. Opa! Cadê? Bota aí. Eu sou Amanda, diretora de mulheres da União Nacional dos Estudantes. Estou aqui para dar meu apoio ao companheiro Jusimar, candidato a vereador. É com a força da juventude que a gente vai entrar com tudo na Câmara de Vereadores e levar os nossos projetos, os projetos da juventude, a importância dos jovens dentro da política. Então, Jusimar para vereador, 13600. Um abraço, Amanda, a uma das mulheres aí, vocês que estão aí, né, preciso falar, eu falo com os A América Latina vai ser toda feminista. A América Latina vai ser toda feminista. Um debate importantíssimo, falando nesse instante, inclusive, sobre a questão do assédio dentro dos ônibus, né, que é importantíssimo a gente ter um debate para acabar com isso na cidade. Então, voltando ao que eu estava dizendo, fizemos esse debate, apresentamos essas propostas para a cidade, e acredito que nós temos que ter uma gestão, uma prefeitura que atue
para resolver os problemas da cidade, que destrava a cidade de Salvador. E para destravar a cidade de Salvador, não é aplicando multa, não é colocando um radar, não é mentindo para a população. Nós precisamos preparar a nossa cidade para o século XXI. Nós precisamos preparar a nossa cidade com o modal do metrô, fortalecendo o metrô da cidade, fazer essa proposta que eu apresentei aqui da transversalidade, 100% de integração com o metrô, tá entendendo? Criar outros modais, inclusive a prefeitura precisa investir mais. Nós precisamos ter uma gestão que invista na construção de ciclovia, incentive as pessoas a andarem de bicicleta, tá entendendo? E apresentar uma proposta para a cidade que desengarrafe Salvador. Nós precisamos desengarrafar Salvador. Destravar a cidade. E destravar a cidade. E o nosso governador do estado, Rui Costa, tem apostado muito nisso. Construiu vários viadutos, construiu o viaduto do Narantim-Picuí ali, tá entendendo? O retorno de Júlio, a rota do abacaxi, a via expressa, todas as ações, inclusive obras estruturantes, prefeito. É isso que nós estamos falando, que o governo do estado construiu na cidade, obras estruturantes que ajudou a desengarrafar a cidade. Tá entendendo? Mas ela precisa ser mais desengarrafada. Então, para de atrapalhar o governo do estado, tá entendendo? Inclusive, falando sério mesmo, tem que parar de atrapalhar, porque quem está perdendo somos nós, é o povo. Tá entendendo essa briga mesquinha? Passamos 6 meses para poder, mais de 6 meses, quase um ano praticamente, para o ônibus da cidade ser integrado no metrô, ou seja, um benefício da nossa população, tá entendendo? Então, nós precisamos apresentar uma proposta para a cidade. Então, transversalidade com integração 100% dos ônibus saindo do bairro e interligado com as estações do metrô e voltando para os bairros, tirar os ônibus do bairro, está entendendo? O debate sobre segurança pública é um debate social, é um debate que nós temos que fazer e encarar com muita tranquilidade, com muita preocupação também, tá entendendo? Porque quando você investe no campo de futebol, quando você investe em creche, quando você proporciona a oportunidade de emprego, esses índices caem. A cidade de Salvador pode ter um grande índice de assalto, de violência, de assalto na cidade, porque prefeito, a cidade com o maior índice de desemprego do país é a vida. Você está dizendo aí que é o melhor prefeito do Brasil, da cidade que tem os maiores índices de desempregados, e é isso. Nós temos que debater, e encarar isso de frente. E temos que ter um mandato de vereador na Câmara, que não tenha medo, que não tenha rabo preso dos empresários da cidade. É isso que nós precisamos. Porque quando isso acontecer, se nós chegarmos na Câmara de Vereadores, podem ter certeza. Quem conhece a minha história sabe o quanto eu não tenho nenhum tipo de titubeação para enfrentar quem tiver que enfrentar. Então... Bom, depois dessa fala, galera, é isso. A juventude está chegando na Câmara de Vereadores. A gente vai chegar com tudo. Se preparem. Com tudo. É isso, obrigada. Estamos aqui todas as terças e quintas às 20 horas. E obrigada. A partir de terça-feira nós vamos começar às 20 horas, né? E terça-feira vamos abordar um tema importantíssimo para nós aqui. Está todo mundo convidado. Intolerância religiosa em Salvador. Nós vamos fazer esse debate. Precisamos fazer esse debate. Será terça-feira aqui, neste mesmo bate-local, nessa mesma bate-página, 3600, às 20 horas. Um abraço, 3600, a Juventude do Poder.